Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos começando aí um pouquinho atrasadas, porque hoje eu tive que cuidar da minha filha, né? Vou dar um tempinho aí enquanto o Instagram vai anunciando para as pessoas que já tô aqui online. E à medida, né, que vocês forem entrando, a gente vai fazer como a gente sempre faz. Vocês podem ir me dando um oi, mandando, né, a cidade que vocês estão aí me assistindo, enfim, de onde vocês estão me acompanhando também, tá bom? Porque já temos aí algumas pessoas de outras cidades me acompanhando. Eu queria muito, muito, muito saber de onde vocês são, tá bom? Então, vão aí esperando mais um tempinho. Eu já vi que algumas pessoas já entraram. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? E enquanto, né, gente, as pessoas vão entrando aí, tá bom? Eu queria me apresentar. Se você ainda não me conhece, eu sou Isabela Caseiro. Eu ajudo crianças a vencerem suas dificuldades alimentares e se apaixonarem por novos sabores, tá bom? De um jeitinho todo especial, através de brincadeiras, tá? E eu sou nutricionista infantil, tá bom? Trabalho de uma forma lúdica aí com os pequenos. E, gente, o tema da live de hoje, né, foi muito inspirado numa realidade que eu estou vivendo e que eu vejo que várias mamães no consultório, né, quando eu recebo essas mães no consultório, elas, de certa forma, elas comentam comigo, né, de certa forma, até uma queixa durante todo o ano, que é o que elas vão fazer com a quantidade excessiva de doces, de chocolates que as crianças ganham na Páscoa, né? E a minha filha esse ano também ganhou muito ovo de Páscoa. Eu tô com muitos ovos de Páscoa. E confesso pra vocês que realmente é uma tarefa mais difícil da gente conseguir controlar isso daí, né? Não controlar, porque controlar parece às vezes um pouco pesado, né? Mas a gente dosar essa quantidade, né? E, gente, se você tá me assistindo aí do YouTube, tá? Você tá vendo esse vídeo depois, aproveita pra você curtir esse vídeo, comentar o seu principal insight, tá? O que você achou de mais legal, de mais importante nesse vídeo aqui, tá bom? Nessa live. E compartilhar com o grupo da família, compartilhar com uma amiga, com uma mamãe, enfim, com a vizinha, com quem você achar que deve, com quem vier na sua cabeça, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos aí com um cenário de muito chocolate na Páscoa. E eu já vim te contar 3 dicas que eu utilizo, tá? Que eu tenho utilizado para poder controlar um pouco, né? Para eu poder dosar essa quantidade, ajudar a minha filha a dosar essa quantidade, e dicas que eu dou também para os meus pacientes no consultório, para os filhos poderem, para as crianças poderem dosar essa quantidade, né? A família tá aí em apoio, tá aí ajudando, tá? Essa dosagem dos doces aí da Páscoa, tá bom? E o que acontece, né, gente? A gente tá aí, né? Acabamos de sair da Páscoa. E querendo ou não, né, a gente com criança pequena, especialmente a gente tem criança aí de uns 3, 4, 5, 6 anos, né, a família ama presentear, né, assim, as famílias gostam muito de dar chocolate, de dar uma barrinha de chocolate para um, para outro, e nisso, nós com crianças pequenas, as mães, pais, enfim, a gente vai acumulando aquele tanto de doce. Confesso pra vocês que eu tive que congelar alguns ovos que eu ganhei, né, que eu e minha filha a gente ganhou. Por quê? Se a gente deixasse na geladeira, ia perder. Sem contar que é uma disponibilidade absurda de chocolate, né? Vamos combinar. A gente tá aqui com 6, 7 ovos de Páscoa. Vamos combinar isso só aqueles recheados, né? Aqueles ovos de colher. Fora que a gente ganhou mais 2 ainda, que a gente, desses que não tem recheio, que é só a casca do ovo mesmo. Mais barra de chocolate, enfim. Então a gente tá abarrotada de chocolate pra comer. E aí eu precisei congelar para eu não ter que jogar fora, obviamente, e também para não ter aquela quantidade absurda disponível, né, ao alcance ali, porque tem que ficar na geladeira e, de certa forma, fica ao alcance da criança, né? Então, gente, a gente tem essa disponibilidade, esse volume muito grande de chocolate. E eu percebo, né, isso eu percebo já nos meus atendimentos, assim, já há mais tempo que eu atendo, e eu percebi isso muito ano passado, ano retrasado também, as mães se queixando comigo, falando assim, meu Deus, Bela, tem muito chocolate lá em casa, porque ganhou da Páscoa, o tio deu, a tia deu, vovó, um monte de gente deu. E olha, eu não tô sabendo como controlar, porque toda hora se deixar vai lá e pega um pedaço.
toda hora e eu não sei mais o que fazer. Porque eu até tento esconder, mas aí às vezes acha no lugar lá. Enquanto não acabar com aquele chocolate todo, não para de comer. Então eu prefiro nem comprar nada. Tem momentos que eu acho melhor até nem dar nenhum ovo de Páscoa. Eu já cheguei a pedir pros tios pra não dar tanto ovo, assim, pra dar uma coisinha pequena. E se você tá me assistindo aí, eu acho que você deve estar se identificando muito com essa realidade aí, que é muito comum. A gente, afinal de contas, né, como eu falei agora no início, a criança, as pessoas gostam de agradar a criança, elas querem, né, os familiares querem dar presente. E, gente, não tem como. Muitas vezes a gente fica com esse volume mesmo de chocolate e as crianças, elas comem porque é gostoso, ainda mais se elas gostam muito de chocolate, né? Então elas vão comer porque sim, é muito gostoso e elas não entendem, né? Boa parte das crianças ainda não entendem o que é um alimento, por que elas têm que comer saudável. Às vezes até entende, entre aspas, que a família fala muito. Mas assim, tem aquela coisa de, mas o chocolate é mais gostoso. Por que eu não posso comer o chocolate ao invés, sei lá, da fruta, né? Do almoço, do lanche aqui, enfim, né? Então, as crianças, elas têm essa dificuldade de entender essa questão do porquê que elas têm que comer um alimento que faz bem para a saúde dela, ao invés de comer aqueles que elas gostam. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que compreender, o lado da criança. Nós entendemos que nós temos sim que comer bem, e às vezes a gente come até mesmo assim, bom, eu sei, eu não tô afim, por exemplo, de almoçar, mas eu sei que eu preciso almoçar, porque senão eu vou passar mal, porque eu preciso de ter nutrientes, etc. Mas a criança, ela não tem esse entendimento. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é isso. Não briguem com a criança de vocês, porque é justamente por elas acharem gostoso que elas querem viver somente disso, somente do chocolate, tá bom? E além disso, gente, né, essas constantes queixas, né, esses constantes comentários das mães me levaram à reflexão de, bom, elas estão passando por essa realidade, então eu preciso... a gente precisa começar a traçar metas, né? A traçar um plano de ação para que essas crianças elas possam conseguir comer o doce que elas gostam, né? Porque a gente aqui não vai proibir, mas para que a gente tenha um equilíbrio nesse consumo de doces, tá? E aí, gente, né? Baseado em tudo isso, na minha realidade, nessa realidade das famílias, que eu tracei aqui 3 segredinhos, 3 dicas que vão te ajudar a dosar essa quantidade de doces, tá? E eu já dei aí uma dicasinha no comecinho da live, né, dos excessos de chocolate, que é congelar alguns ovos, né, que evita ali aquela disponibilidade absurda e também a gente consegue ter chocolate até por mais tempo, né? Enfim, e não evita de jogar fora e etc, né? Então eu já dei aí uma pequenazinha dica que eu já faço em casa também, tá? E além disso, gente, o que acontece? Antes de eu explicar pra vocês sobre quais são esses segredinhos, quais são essas dicas, eu queria te pedir um favor. Se você tá me acompanhando aqui e tá vendo que o que a gente tá conversando faz sentido pra você e você acha que vai fazer sentido pra outras famílias, pega esse aviãozinho que tá aí no canto direito do seu celular, da sua tela, e manda pra uma amiga, pra um familiar, pra uma pessoa que você sabe que vai ajudar o que a gente vai conversar aqui, vai ajudar aquela pessoa a melhorar aquela realidade, aquele problema talvez que ela tá vivendo na casa dela, tá bom? Então, enquanto vocês mandam aí, vou explicando um pouquinho pra vocês de onde é que eu tirei isso daí. Porque eu não tirei esses segredinhos da minha cabeça, não. Na verdade, eu me inspirei na disciplina positiva na alimentação. E o que é isso, né? A disciplina positiva na alimentação, depois a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é um assunto que a gente pode aprofundar mais, né? Fazer uma live, enfim. Só que o que acontece? A disciplina positiva na alimentação, ela é baseada em dividir responsabilidades, tá? Então, os pais, né, os cuidadores, eles têm ali uma responsabilidade, tá? E a criança, por outro lado, ela também tem as suas responsabilidades na refeição. Isso mesmo, gente. Isso mesmo, mamães que antes queriam controlar toda a quantidade, meu filho come tanto e é isso e aquilo. Não. Dentro dessa forma de educação, de educar, a gente tem essa divisão de responsabilidades e as crianças, elas têm sim o seu papel dentro da alimentação,
tá? Dentro da hora, do momento da refeição. E, gente, pode parecer estranho, mas a gente passando algumas responsabilidades para a criança é muito eficaz. Por que é eficaz? Porque ela se sente parte do processo, ela se sente parte da família, ela tem voz ativa, né? Que isso é muito importante. E a gente percebe que o mundo evoluiu. As crianças de hoje, né, os bebês que nascem hoje, não são como os bebês que nasciam há 10 anos atrás, na nossa época. Quanto tempo a gente demorava, por exemplo, para abrir os olhos? E hoje, quão rápido as crianças abrem os olhos, né? Então a gente percebe que a realidade é muito diferente. As crianças, elas estão com uma autonomia muito maior desde bebezinhas, desde pequenas. Elas têm essa necessidade, né? E aí, não adianta a gente querer educar as crianças com aquelas formas mais antigas. Não costuma ser tão eficaz. Não tô dizendo que não funcione, tá? Mas a gente percebe resultados mais positivos quando a gente passa para a criança certas responsabilidades, tá? Resultados positivos tanto agora na infância quanto na vida adulta, especialmente na vida adulta, que é onde a coisa pega, né, gente? É onde a gente leva umas na vida. Mas enfim, vamos lá. Então, gente, baseado nessa ideia da disciplina positiva, o que acontece? A criança, ela tem a sua função e os pais também têm. E qual seria a função dos pais? Deixa eu começar ali a função dos pais e os cuidadores, para depois a gente falar sobre a função da criança. Porque a dos pais já está mais definido na nossa mente, né? Então, os pais, eles têm a função de decidir quando a criança vai comer, quando a família vai comer. Então, realmente, é o horário e tal. Então, quando isso vai acontecer? Quando essa refeição vai acontecer? Quando, né, no caso aqui da live, vai comer o chocolate? Então, quando? Função dos pais. E onde vai ocorrer essa refeição? Qual é o local mesmo, o local físico? Vai ser a mesa? Pode ser sentado no sofá? Ah, vai ser no restaurante? Vai ser na casa da tia, da avó? Então, onde? Onde é que isso vai acontecer? E quais os alimentos vai oferecer? O cardápio mesmo, né? Então, o que vai ter para comer ali? Tá? E isso a gente pode incluir ali os chocolates também, né? Qual chocolate vai consumir, né? Enfim. E aí, por outro lado, a gente tem essas funções do adulto, ok? E agora, por outro lado, a gente tem também as funções da criança, que é onde pega, gente. É onde eu percebo, assim, nos meus atendimentos, eu vejo muito espanto dos pais. Eles ficam, nossa, eles já ficam assim, meu Deus, eu vou ter que fazer isso mesmo? E olha, gente, a realidade é que sim, pode até parecer difícil para você, a princípio, fazer isso, tá? Mas a gente percebe que, claro que, gente, a gente não vai fazer perfeito de primeira, tá? Nós somos seres humanos, nós somos mães, se tem papais aí me assistindo também, pais também, ou cuidadores, enfim, vó, tio, tia. Nós somos seres humanos e a gente tem nossas limitações, tá? Mas, quando a gente pensa em passar essas responsabilidades para a criança, isso é muito eficaz. E os resultados, gente, sem dúvida, são muito positivos. Os resultados com a minha filha são muito positivos. E eu percebo em outras crianças que eu acompanho o quanto, quando a família confia na criança, o quanto isso aí é positivo. E rapidamente, muitas vezes, a gente consegue resolver certas situações que muitas vezes as mães já tentaram de tudo e não conseguiram nenhum avanço. E a gente, passando essas pequenas responsabilidades para a criança, a gente consegue resolver. Mas tudo bem, né? Já falei demais. E quais são essas responsabilidades da criança? E é isso que eu queria te contar. Responsabilidades da criança. E as crianças, elas decidem o quanto elas irão comer. Então, a quantidade mesmo. Sabe aquela história de a gente ficar forçando a criança com aquela colher perseguidora? Come mais um pouquinho, come. Então, isso aí, gente, isso é passado. Isso não é eficaz. Por quê? Porque a gente forçar a criança, isso não dá autonomia para ela perceber o quanto ela tá saciada, o quanto ela não tá. E a criança, ela tem o direito de escolher a quantidade que cabe dentro dela, porque só ela sabe isso. A gente não tem como saber, a gente tem uma noção baseada no que ela come todos os dias. Mas a gente não tem como definir essa quantidade para ela todos os dias, porque nós mesmos, adultos, tem dia que a gente come mais e tem dia que a gente come menos. Dependendo da nossa fome, dependendo do nosso humor, dependendo se a gente tá ou não doente, enfim. Então, tem uma série de fatores que
que podem interferir no nosso apetite. E com a criança, gente, da mesma forma, tá? Sem contar que naturalmente a criança tem um dia que ela gosta de uma coisa, tem dia que não gosta, tem dia que ela quer comer mais, tem dia que ela quer comer menos, tá? Então isso é natural da criança. Outra coisa também que a criança ela decide é se elas irão comer. E esse ponto, gente, pega mais ainda, porque quantas vezes eu recebo no meu consultório, os atendimentos, as mães preparam aquela refeição linda, maravilhosa e a criança não quer comer. Isso é frustrante, né? Oh, se é. É muito frustrante. Eu também já passei por essas frustrações com minha filha. E, gente, embora seja frustrante, a gente precisa entender que a criança é um outro ser vivo. Por mais que nós sejamos mães, pais, cuidadores, vovó, tio, tia, enfim, e que a gente tenha, assim, um certo domínio sobre essa criança, porque nós somos responsáveis pela educação delas, a gente não tem como controlar se ela vai ou não comer, porque o que vai para dentro do corpinho dela e a quantidade que ela vai conseguir consumir, isso só ela define. E isso é muito difícil, porque nós também crescemos com aquela ideia, né? Eu mesma, eu tinha muito isso. Quando eu era criança, a minha avó me fazia comer muito mais, ela muitas vezes me forçava a comer, né? E via com a colher perseguidora, eu tinha que comer e tudo. Eu lembro que ela até pegava, às vezes, o balde e falava assim, olha, come e agora você pode vomitar o que foi excesso no balde. Se não vomitar, não enfia o dedo na goela e vomita. Brincadeira dela, né? Isso é brincadeira da minha avó, gente. A gente cresceu com essa crença de que o adulto, ele controla, né, a quantidade, que ele tem que fazer a criança comer tudo, que tem que raspar o prato. E, gente, não tem nada disso, tá? Não é obrigatório que a criança, ela raspe o prato, porque nós adultos, nem sempre a gente come tudo também, né? Tem horas que a gente não tá afim de comer, a gente deixa um restinho de comida. E tá tudo bem, tá? Então, depois a gente pode entrar mais a fundo nisso aí, mas como é que eu vou saber se a criança ela tá comendo realmente a quantidade que é suficiente para ela, ou se ela tá fazendo, por exemplo, eu não quero comer isso aqui, pensando em outra coisa mais gostosa que vai vir depois, né? Isso aí, gente, vocês como pais que vão ter esse feeling, que vão perceber isso, tá? E a gente percebe pelas atitudes da criança, tá? Mas isso é um assunto para um outro momento, tá bom? Para uma outra live. E além disso, a criança, ela também decide o que ela irá comer. Só que calma, não é, eu quero comer, sei lá, nuggets, batata frita e mais, sei lá, maionese, refrigerante. Não é bem assim, não. Ela decide o que ela vai comer dentro do que foi oferecido. Então, dentro do cardápio é que a criança, ela decide o que ela vai comer, tá bom? Mas, gente, beleza, né? A gente já tem aí definido as funções de cada um. E como que isso aí entra dentro das 3 diquinhas que eu vou dar pra vocês de como a gente pode auxiliar nossas crianças a ter um domínio um pouco maior, de consumir os chocolates, de realmente, assim, a gente ter um controle um pouco maior, né? Dosar essa quantidade de chocolate. E aí que entra, baseado nisso aí, tá? Que eu entro com essas 3 diquinhas. Porque o que acontece? Para que ocorra essa divisão de responsabilidades, o primeiro ponto é muito importante que isso aconteça, uma conversa entre os pais e a criança. E baseada nessa conversa, definindo certos combinados, é que eu criei aqui, coloquei como o primeiro passo mais importante de todos para controlar, né, pra gente dosar essa quantidade de chocolate da Páscoa, né, desses ovos excessivos, é realmente haver uma conversa entre a criança, né, claro, obviamente a gente tá falando aqui de crianças maiores de 2 anos, porque a gente, né, na live da semana passada, a gente conversou sobre não ser bom oferecer chocolate para criança antes dos 2 anos, né? Então, a gente tá falando aqui para crianças maiores. Então, a gente, né, já entende, já compreende que a maioria das crianças nessa idade já tem uma compreensão, né, de conversas. Claro que você vai conversar com a criança de acordo com a idade dela. Mas as crianças, na maioria das vezes, nessa idade, elas já têm um entendimento da conversa. Então, primeira coisa, você vai conversar com essa criança e definir junto com ela, tá? Fazer combinados das regrinhas do chocolate, tá? E como que vai ser esse combinado, essas regrinhas, né?
Como que a gente vai fazer isso? E aí que entra a dica número 2, que dentro dessa conversa, desses combinados, o que você vai conversar com essa criança? Você vai chegar para ela e vai falar, olha, a gente ganhou muito chocolate é muito gostoso, é uma delícia. Nossa, é tão bom, não é? Ai, se a mamãe pudesse, se o papai pudesse, se a gente só comia chocolate o dia todo. Ia ser bom, não ia? Mas olha só, se a gente comer só chocolate o tempo todo, a gente vai acabar ficando com dor de barriga. E aí, ficar com dor de barriga não é legal, né? Aí você pode até relembrar, às vezes, algum dia que a criança teve uma dor de barriga lá, que não foi agradável pra ela, né? Que causa um certo desconforto. Então, você pode trazer à memória isso daí também, tá? Então, você vai conversar com ela, vai explicar que o chocolate é gostoso, mas que a gente não pode comer muito, porque a gente pode passar mal, que a gente fica com dor de barriga, não faz bem pra saúde, né? Porque pode dar um tanto de perebinha no rosto, porque pode deixar a criança, ela fazer com que ela ganhe mais peso, e não é, a gente sabe que não é saudável a criança estar acima do peso, né? Ela pode ficar doente, enfim, tá? Então você vai explicar aí, de acordo com a idade da criança, do porquê que a gente vai ter essas regrinhas do chocolate. E aí, nessa conversa, depois que você explicou isso aí, a segunda dica. Você vai primeiro, né, definir com essa criança, tá? Ou com os filhos, né? Porque pode ser mais de um, os horários para se consumir o chocolate, tá? Então vamos pensar assim, eu vou dar um exemplo pessoal da minha casa mesmo. A gente tem o hábito de comer sobremesa todos os domingos, sempre depois do almoço, é o horário da sobremesa. E esse horário de sobremesa, né, a gente pode estender aí em outros dias da semana, se por exemplo sobrar uma sobremesa do domingo, enfim, para os outros dias da semana, né, por exemplo segunda, né, enfim, sempre depois do almoço, depois que almoçar, almoçando direitinho, comendo a fruta, pode consumir ali a sobremesa que a gente teve no domingo e tal. Então, eu sugiro, né, eu tô usando o meu exemplo pessoal, mas eu sugiro que vocês possam fazer o mesmo. Então, vamos combinar. Beleza, vamos, dentro das regrinhas do chocolate, a gente vai definir, então, que a gente vai comer o chocolate sempre depois do almoço. Depois do almoço, né? E a condição não é simplesmente comer uma colherzinha e ótimo, vamos encher a barriga de chocolate, não. Então, depois do almoço, né, você pode aí colocar, se você tem o hábito da fruta, pode colocar a fruta mesmo, tá? E aí você pode colocar aí a fruta e depois o chocolate, enfim, tá bom? Então, definido aí, né, o horário que vai comer esse bendito chocolate tão saboroso, aí você vai também definir a quantidade. Porque não adianta nada a gente definir, né, um horário, sendo que a gente não define quantidades também. Porque beleza, depois do almoço, então vou exagerar aqui, já que eu só tenho horário do almoço, então eu vou comer menos, vou deixar um espacinho aqui na minha barriga pra comer muito chocolate. E gente, calma, não é assim não, tá? Criança é muito esperta, então elas vão tentar burlar a gente, né? Vão tentar fazer a coisa ficar boa, claro, pra elas, né? Porque elas ainda não têm esse entendimento que a gente tem. Então, você também vai definir quantidades, tá? E essa quantidade, ela vai variar de acordo com a idade também, tá? O que você vai oferecer para uma criança de, sei lá, 3, 4 anos é o mesmo que uma criança de 10 anos, que um adolescente de 13, 14 anos vai consumir. Essa dica, gente, lembrando, também vale para adolescente, tá? Eu sei que nos adolescentes é mais difícil, mas isso aqui ainda funciona muito mais ainda para adolescentes, tá? Porque eles se sentindo parte ali do processo, eles sentindo que eles têm voz, isso é muito positivo para eles também, tá? Então, beleza, né? Já chamou para uma conversa, já definiu os horários e definiu as quantidades. Ok, já dei aí as 3 dicas. Só que eu queria dar mais uma dica extra. Por quê? O que acontece? A gente sabe que, beleza, a gente de repente define uma quantidade lá e a criança acha que é pouco. E aí fica insistindo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí você vai falar assim, não vou dar porque a quantidade que a gente deu é essa. Ou então, beleza, eu vou ceder, né, eu vou dar muito porque... Gente, o telefone tá chamando, deixa chamar. Beleza, eu vou ceder, eu vou dar muito porque a criança quer mais. E, gente, também não é assim, tá? A gente não pode ceder. Só porque a criança tá querendo comer muito, a gente não vai ceder assim. E aí, o que a gente vai fazer então, né, pra
beleza, não vou ceder, não vou dar mais, mas a criança pode ficar emburrada. Como que a gente vai contornar essa vontade delas, né, de querer comer mais? E aí eu dou essa quarta diquinha extra, que eu resolvi de última hora dar essa diquinha. Vou dizer pra vocês que eu resolvi que eu ia falar isso aqui na hora que eu tava entrando. E essa dica, gente, eu utilizo essa técnica nos meus atendimentos, justamente especialmente, né, também com crianças que amam comer, assim, exceder realmente com doces, que é a técnica do Mindful Eating. E o que é isso? É você comer com uma atenção plena. E como é que eu faço, né? Beleza, comer com uma atenção plena. O que é isso, Bela? Você tá falando outra língua. Calma, vou te explicar. Quando eu faço essa técnica com as crianças, especialmente os adolescentes, isso funciona super para adolescente também. Quando eu faço essa técnica, eu peço muito para eles fecharem os olhos, né? Lá eu coloco até uma vendinha nos olhos dele. Se você não tiver uma vendinha, tá tudo bem. Venda, né? Aquela de pôr no olho, tá, gente? Não é a vendinha lá que você vai comprar coisa, não. É de pôr no olho mesmo. Então, você coloca ali uma venda nos olhos ou pede pra criança fechar os olhos e dá um pequeno pedaço do chocolate pra ela. E ao invés dela mastigar, né? Mastigar rápido, porque é gostoso. Nossa, tem que comer muito, tem que aproveitar, né? Peça pra ela morder um pequeno pedaço, fechar os olhos e deixar aquele chocolate derreter na boca dela. E ela prestar atenção em cada detalhe. Você pode até pôr uma musiquinha ali, ambiente, uma musiquinha ao fundo, dessas mais tranquilinhas, né? Eu gosto muito de usar a Enya nesses momentos aí, né? Talvez aí os adolescentes achem graça, mas quem é mais antigo aí sabe quem é Enya, né? Enfim, então a gente pode usar essa musiquinha ao fundo também e deixar a criança, ela sentir o chocolate realmente derretendo na boca dela. E isso, gente, pode parecer besteira, mas reduz em até metade ou mais da metade, tá? Tem pacientes meus que reduziram mais da metade o consumo de chocolate deles por comer dessa forma, com atenção plena, sentindo cada sabor, cada sensação que esse chocolate trazia para eles. Inclusive, gente, pacientes adolescentes. E isso também ajuda a controlar a ansiedade, que é uma coisa que a gente está vivendo muito ainda devido à nossa realidade nesse momento, né? Então, gente, já dei essas dicas, então vamos só recapitular antes da gente encerrar essa live. Então a gente vai, né, quais são esses 3 segredinhos aí, essas 3 dicas pra gente dosar essas quantidades, ajudar a criança ou adolescente a dosar essa quantidade de chocolate. Então a primeira é você chamar a criança ou adolescente para uma conversa e definir as regrinhas do chocolate. A segunda é para você definir horários para a criança ou adolescente consumir esse chocolate. E uma sugestão que eu dei foi depois do almoço, né? Com a condição de comer uma quantidade, né, razoável do alimento, tá? Do almoço, enfim. Uma fruta, talvez, se para vocês for importante, né? Se for rotina aí na sua realidade, tá? E a terceira, definir a quantidade, né? E aí, além de definir a quantidade, a gente tem aquela coisa de, nossa, mas vai ser pouco, a criança pode reclamar, enfim. Então, eu dei a 4ª dica extra, que foi comer com atenção plena, né? Deixar o chocolate derreter na boca, que é o que a gente conhece como Mindful Eating, que eu uso muito no meu consultório. Então, gente, essas foram as minhas dicas super especiais pra gente controlar, né, contornar, ajudar a criança a dosar essas quantidades de chocolate ganhadas aí na Páscoa excessivas. E se você quiser congelar os ovos que estão ali excessivos também, né, definir só um ovo para ela comer e depois que acabar aquele vai outro, né, você pode congelar também, igual eu falei com vocês que eu fiz no inicinho dessa live. Então, gente, queria agradecer muito a presença de vocês, tá bom? Eu tenho comentários aqui, eu já tava esquecendo. Deixa eu ver aqui os comentários, né? Que eu vi algumas pessoas comentaram. Aqui tem a Sônia. Oi, Sônia, tudo bem? Não sei se você tá aqui ainda. Eu não te respondi naquela hora, porque senão eu me desconcentro. Mas que bom que você tava aqui. Adoro acompanhar as suas dicas, me ajuda muito. Que bom, muito obrigada. Fico muito feliz, tá? Que você goste das minhas dicas. Que isso te ajude, tá? Pra mim, não tem nada melhor do que isso. E eu fico muito feliz mesmo. Porque pra mim, eu me sinto muito feliz, muito grata mesmo em poder estar realmente mesmo aqui de longe ajudando vocês, tá bom? E aí, né, temos aqui a Marina entrou.
SC, Robson, Matheus. Gente, que bom que vocês vieram aqui me prestigiar. Rosiane também, que bom que vocês vieram aqui me prestigiar nesse momentinho aqui, nessa noite de quarta-feira. Então, gente, pra quem não assistiu a live desde o começo, ela vai ficar salva aqui no Instagram, tá? E também vai pro YouTube, tá? Amanhã de manhã ela já vai estar lá no YouTube disponível pra vocês. Então, vocês podem aí assistir a reprise ou aqui no Instagram ou lá no YouTube também, tá bom? E, ó, não esquece, tá, de curtir, comentar o seu principal insight dessa live, do que a gente conversou aqui, tá? De compartilhar com alguém também que você sabe que vai poder, que vai ajudar essa pessoa e muito, tá bom? Então, gente, um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês na quarta-feira que vem. Já temos um tema definido pra quarta-feira, mas depois eu venho contar pra vocês, tá bom? Que eu não tô lembrando também agora de cabeça. Esqueci o tema, mas é relacionado à introdução alimentar, que eu vi que algumas mães aí estão me pedindo ajuda, né? Me pedindo dicas pra introdução alimentar. Então, semana que vem a gente vai ter uma live relacionada a isso, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela presença, tá? Se você tá chegando agora, pode assistir a reprise, tá bom? E eu espero vocês semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!